Olha aqui, o futuro ministro da Justiça, o Flávio Dino, está dizendo que há grupos que têm práticas que são de natureza terrorista, e são mesmo, deu uma coletiva ao lado do ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro, e do governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O Vólio não estava aqui ontem, Vólio. Eu perguntei para o Ibanez. Ibanez, qual é a sua, Ibanez? Hein, Ibanez? Com essa cara de esfinge sem segredos. Hã? Deu uma coletiva e ele diz, né, que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal, não sei se já pediu, né, alguém tem a legitimidade para entrar com esse pedido, que se suspenda o porte de armas em Brasília, no Distrito Federal, na verdade, entre amanhã e o dia 2. A exceção, obviamente, são os agentes do Estado que têm autorização para usar armas, isto é, aqueles que detêm o monopólio do uso legítimo da força. Né? Esses poderiam usar, claro, polícia, por exemplo. Mas o cidadão comum, mesmo aqueles que têm porte de arma, que o porte seja suspenso entre amanhã e o dia 2. Eu considero mais do que uma necessidade, eu considero que isso é um dever moral. É um dever ético. Mais do que um dever, é um imperativo. Porque, obviamente, com a multiplicação estúpida das armas, né, ficou muito mais fácil um maluco qualquer, né, se arvorar em defensor, sei lá de que maluquice, e fazer algo destrambelhado. Milhares de pessoas estarão em Brasília, né, para a posse no dia 1º. Há pelo menos 50 delegações estrangeiras, mais de 30 chefes de Estado. E, no entanto, nós temos essas pessoas prometendo, né, impedir a posse do presidente eleito, rasgando a Constituição, tentando rasgar a Constituição. Então, é um dever suspender o porte de arma de maneira que pessoa que, não sendo agente do Estado, com direito de usar arma, esteja armada, seja detida, seja tirada de circulação e depois responda pela agressão à decisão tomada pelo tribunal, se tomada for. Uma coisa é certa, num ambiente de crispação como esse, isso não pode acontecer. Com o glorioso ainda presidente da República, que está prestes a fugir do Brasil, porque eu estou considerando uma fuga, uma espécie de fuga, sem ter dito uma palavra, uma miserável palavra, condenando os atos extremistas. Pior, a canalha, a bandidagem na rede continua a prometer que não vai ter posse, que não vai ter rango, que não vai ter nada. Que o caos sobrevirá. E não adianta fazer de conta que estamos lidando só com lunáticos sem, vou usar a palavra de novo, sem qualquer expertise. Lunáticos são, sim. Mas é gente preparada para, se quiser, produzir desastres. E, portanto, essas pessoas têm de ser tiradas de circulação. E têm de responder. E pagar muito caro por isso. Está certo, Flávio Dino, quando diz que vão tentar a suspensão do porte. E aí ainda ele observou que cabe ao Poder Judiciário decidir, né, mas que ele considera que os atos ocorridos no dia 12 em Brasília e outros são atos terroristas. Tratei desse assunto ontem aqui, Vólio Bene.
Você não estava nem dando bola para gente, estava gazeteando por aí. Né? A Lei 13.260, que define terrorismo, não coloca motivação política entre os atos terroristas. É uma falha absurda da lei. Né? Fala de xenofobia, discriminação, etc., mas não fala de motivação política. E caracteriza esses atos como próprios de terrorismo desde que tenham aquela motivação. Mas aí fica, então, para o judiciário, numa eventual interpretação extensiva, como se diz, Bob Furui, dizer, não, é terrorismo, é análogo ao terrorismo, expressão usada, inclusive, pelo Rodrigo Pacheco. Agora, eu insisto, o Código Penal, mesmo sem apelar à lei antiterrorismo, a 13.260, o Código Penal, nos artigos 359L, M e R, punem exemplarmente essas práticas. Também. Né? Mas, de qualquer modo, fica a necessidade de se rever o artigo 2 da Lei 13.260. É evidente que a motivação política tem de constar lá entre as práticas terroristas. E não só xenofobia, discriminação, religião, etc. Mas isso não há risco de se voltar contra os progressistas? Não, eu desconheço. Tem algum progressista, por um acaso, ameaçando a golpe de Estado? Ameaçando explodir estação de iluminação? Botando bomba em caminhão de combustível? Não tem nenhum progressista fazendo isso, não. Tem a fascistoide fazendo isso. Né? E ainda que houvesse supostos progressistas fazendo isso, evidentemente seria inaceitável e progressista não seria. O nome disso é terrorismo. Mas é preciso que a lei, né, aponte como tal. Né? É preciso que a lei tipifique como tal. Claro? Tá claro.